Boa noite. Como eu aprendi essa semana, é uma coisa interessante, né? A gente está no Advento, e no Advento eu sempre achei o Advento assim que a gente esperava aí, a celebração do Natal, o nascimento do menino Jesus, essa coisa toda. E eu descobri que na verdade nós celebramos, na verdade, além disso, isso é um detalhe histórico que a gente revive na memória, nos atos, essa coisa toda. Mas a gente espera, na verdade, é a segunda volta de Cristo, a segunda volta de Jesus. Eu não sabia, eu confesso a minha ignorância, eu fiquei até... E a pessoa explicou tão bem, eu fui vendo as passagens, as leituras, eu falei, sabe que faz sentido? Realmente eu não esperava. E nisso tudo depois eu fiquei pensando, eu voltei uns 20, 30 anos nas pregações, nos ensinos de Dom Cipriano, que ele ensinava pra gente, né? E ele ensinava ele explicava como seria o segundo retorno de Cristo, né? Ele falava naquele tempo, lá no final de 1980, começo de 90, ele falava que aconteceria primeiro uma síndrome geral, né? Uma peste, uma doença grave. Depois disso, pouco tempo depois disso, viria uma segunda onda da economia, seria um problema econômico global em todos os cantos, né? E isso geraria um verdadeiro pandemônio, se eu posso falar essa palavra, né? E disso tudo, ele falava tanto essa primeira crise quanto a econômica, a segunda, na verdade era tudo uma crise montada por esse anticristo, né? Que antes de Cristo voltar vem o anticristo. E aí ele explicava isso em detalhes, e isso voltou à minha mente, né? E ele explicava que o anticristo apareceria no meio deste caos econômico. Ele viria com ideias que viriam a solucionar esta crise global, né? Eu lembro disso. Ele falava que uma das soluções seriam até a marca da besta, né? Porque ele falaria porque seria para ajudar no controle e na segurança, né? Aquela palavra que diz lá, quando se disserem paz e segurança, aí que você abre o olho, que aí vem chumbo grosso, né? E ele viria com esse discurso de paz e segurança, então um controle global das pessoas através dessa marca da besta na mão e na testa. E ele ia falando sobre isso, as pessoas ficam admiradas com aquilo, né? Eu falava, por mim tá bom, né? E ele falava uma coisa muito interessante também, que era todo cristão, ele vive à espera do segundo retorno de Cristo. Porque a gente espera a solução de Deus para todas as coisas. E só quando o Jesus voltar novamente em estabelecer o seu reino aqui na Terra, é que realmente onde vai ter uma coisa, o reino de Deus instalado, que a gente vai ter toda aquela solução de vida que a gente espera. Todo o resto, na verdade, é mentira. E ele contava isso, ia nos detalhes, eu lembro de detalhes que ele ia falando, né, que na verdade a solução do anticristo ia gerar uma perseguição generalizada aos cristãos no mundo inteiro, né? Porque o anticristo ele vai chegar a uma tal posição no mundo que ele vai ser literalmente adorado como um Deus. E o cristão não pode aceitar isso. Só existe um Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E porque a gente não pode aceitar, a gente seria perseguido e morto, né? Mas Deus ia salvar o seu povo, botando em locais seguros, essa coisa toda, e escondendo ele para esse tempo inteiro até o retorno. Eu lembro de ele falar isso, né? Eu lembro de leituras de livros dele que eu lia, tal. Ele fala da crise nos Estados Unidos. Ele fala que os Estados Unidos seria derrubado, literalmente. E ele falava que esse derrubar dos Estados Unidos seria até por meteoros não, por terremotos, desculpa. Falha de Santo André ia ser uma segunda falha, uma terceira falha, depois uma crise de Nazaré, que o negócio caia todo.
eu lembro que ele ia falando cada coisa, né? Ele falava que os castigos viriam muito fortes de Deus. Mas quando esses castigos viriam? Quando o anticristo estivesse reinando, porque ele ia jogar o mundo contra Deus. E Deus simplesmente faria justiça. Ele falava, né, que o anticristo só poderia reinar quando acabasse a Eucaristia. Olha, né? O santo sacrifício, né? São tantas coisas que ele falava que a gente para, isso tudo está voltando à minha memória e aí a gente vai mastigando, né? O tempo que a gente está vivendo no Advento, então é um tempo que a gente propício para esse tipo de pensamento de Jesus vai voltar e isso tudo vai acontecer, né? E ele falava que esse governo global seria um governo centralizado, mas de uma forma diferente. Todo mundo pensa assim, ele vai ser um cara dominando o mundo inteiro. Não, é um cara dominando 10 reinos no começo e 7 no final, né? E reinos não quer dizer países, são localidades, acordos internacionais. Eu lembro dessas explicações, ele falava isso para pouca gente, né? Mas só quem queria escutar, e tinha que parar e escutar, ler, aprender. E eu ficava lá aprendendo, bebendo daquela água, que ele ensinava a gente a pensar, a ler a Escritura e a saber interpretar aquilo que Jesus estava dizendo, né? Ele ensinava a gente a ler os sinais dos tempos. A maioria acho que não sabe ler, né? Mas ele ensinava a gente a fazer isso. Hoje eu começo a repensar essa estrutura toda e como é que seriam esses sinais, como são, né? Como eu falei da própria Eucaristia. Ele falava que o castigo viria muito forte, né? E aonde seria? Não vou falar não, vocês vão ter que ler os textos. Eu lembro que ele falava, tinha as palestras todas gravadas em fita cassete, gente. Então eu ficava escutando, aprendendo, só aprendendo. Pode ser que eu nem use aquilo, né? Mas porque, como o próprio Dom falava, a gente tem que estar sempre preparado, porque o retorno de Cristo pode ser em duas situações: no retorno dele, a segunda vinda dele, e ele literalmente acabar com esses tempos que a gente vive hoje, por isso que a gente vive o final dos tempos, ou quando a minha vida pode terminar antes que ele retorne, mas também será um segundo retorno de Cristo para a minha pessoa, uma coisa pessoal, que eu vou sozinho me entender com Deus. Todo mundo passa por isso. Então a gente ensinava que a gente tem que sempre estar preparado. Aquela história daquelas virgens que tinham que ter com as suas lâmpadas acesas com óleo, para sempre vigiando. Tinham 5 que deixavam para lá, e quando o mestre estava chegando, vai pro pau. Eu fui bom a vida inteira. Vai pro pau. Só vai passar as 5 que ficaram esperando e estavam preparadas para aquilo, né? E ele falava que eram tempos muito complicados. E ele ensinava duas coisas para prestar atenção nas mensagens de Nossa Senhora. Ele mostrava isso. E ele me lembra que ele também mostrava uma outra coisa assim, que a gente devia ficar de olho em Israel. Os sinais de Deus vinham muito por Israel, né? O que acontecia em Israel. Então, é mais um sinal que eu queria deixar aí marcado, passar essa pequena informação para vocês. Jesus vai voltar. Se eu vou estar por aqui ou não, sei lá, né? Mas eu deixo esse testemunho dessas coisas que eu ouvi. Como Jesus falou, né? De graça recebeste, de graça dai. Então, se que eu recebi essa informação, mesmo que esteja de uma forma bagunçada que eu estou passando agora, eu deixo aqui gravado para quem quiser escutar. O resto vocês parem, estudem e leiam, porque ele vai voltar. É o advento. Nós já estamos no advento. Se estamos no advento, ele está chegando. E como disse um grande pregador há pouco tempo atrás, ele já está colocando as sandálias. Eu gostei tanto de escutar isso. Então, preparemos, sejamos essas virgens que estão preparadas para esse retorno. Paz e bem.